Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa reflexão para preparar o domingo do tempo comum, 29º domingo, nesse mês missionário. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou passar para vocês o trecho do Evangelho de Marcos, que vai falar nesse domingo. Jesus chamou os apóstolos e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Então, esse domingo nós vamos tomar o tema de serviço, servir e dar a vida. Esse evangelho deste domingo é provocador, vamos dizer, uma provocação para nós. A palavra de Deus, ela provoca realmente. Os melhores alunos de Jesus ou discípulos de Jesus solicitam uma coisa totalmente contrária ao que ele tentou ensinar aos apóstolos. Pedem para sentar nos lugares de honra no seu reino, um à direita e outro à esquerda. Não compreenderam nem a pessoa, nem o modo de agir de Jesus. Seu pedido era tão vergonhoso que o evangelista Mateus, quando contou mais tarde a mesma história no seu evangelho, disse que foi a mãe deles que pediu. Devemos situar esse episódio no seu contexto para nós interpretar direito. É a grande instrução de Jesus a caminho de Jerusalém. Essa caminhada balizada pelos 3 anúncios da paixão. O que vai fazer em Jerusalém? Ele repete: o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos judeus, e vai sofrer muito, vai ser condenado, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. O evangelho deste domingo é uma continuação do anúncio da paixão. Estamos no fim da instrução e parece que até os melhores alunos, os discípulos de Jesus, ainda não aprenderam nada. E aí vamos nos colocar também com eles. De fato, só aprenderão depois da morte e ressurreição. Só depois da morte e ressurreição de Jesus eles vão entender. Por enquanto, em contraste com a incompreensão dos discípulos, eleva-se a grandeza da lição final. A lição final é o dom da própria vida que Jesus dá. E para a salvação de todos. A primeira leitura prepara-nos para compreender melhor o Evangelho. É um tema de Isaías
do cântico do servo sofredor, e será o quarto cântico do servo sofredor, a primeira leitura. No seu sofrimento, o servo sofredor assumiu a culpa de todos. Por isso, Deus o ama duplamente, porque Ele é justo e porque seu sangue leva os outros a serem justos. Leva os outros a serem justos. Infelizmente, a humanidade precisa de vítimas de injustiça para reencontrar o caminho da justiça. Será que é verdadeiro isso? Que a humanidade precisa de vítimas de injustiça para reencontrar o caminho da justiça? Eu assumo. É necessário que haja vítimas. A recente história da América Latina está cheia disso. Os mártires que com seu sangue testemunharam o caminho da fraternidade. E ao lado desses mártires de sangue, temos ainda os mártires do dia a dia, que não são poucos. Pessoas que sacrificam sua juventude para cuidar dos pais idosos, que sacrificam carreira lucrativa para se dedicar à educação dos pobres. São estes que santificam o nosso mundo cruel. Gente que ressuscitou, que está do lado de lá, com Cristo. O justo, que dá sua vida pelos outros, é chamado de servo, porque serve, servir. Ele é o antipoder. O servo é antipoder. O povo diz: quem pode mais, chora menos. O servo diria: quem pode mais, serve mais. Jesus diria: quem ama mais, sofre mais. É verdade. Isto é uma realidade. O amor também faz sofrer. Jesus, portanto, diria: quem ama mais, sofre mais. Jesus é a plena realização do servo. Ele assumiu a profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Aos apóstolos ambiciosos que desejavam ter os primeiros lugares no reino que Jesus estava anunciando, mas mal compreendidos pelos discípulos, Jesus opõe seu próprio exemplo. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. E continua: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Casualmente, este evangelho coincide com um trecho na segunda leitura, um trecho da leitura da carta aos Hebreus. Aí, o servo de Deus é chamado de sacerdote, não no sentido do Antigo Testamento, pois aí os sacerdotes eram muitos e deviam ser descendentes de Arão, o que Jesus não era descendente de Arão. Não era descendente de Arão, sacerdote como eles, mas no sentido de oferecer a Deus, por todos nós a sua própria vida. Aliás, esse é o único sacerdote conforme o Novo Testamento. Esse é o sacerdote verdadeiro que se oferece por nós todos. Aqueles a quem chamamos de sacerdotes são, na realidade, ministros. No lugar de Cristo,
não são sacerdotes nesse sentido, né, do Novo Testamento, mas são ministros, servos do sacrifício exercido por Jesus. Eles ministram no altar o sacrifício de Jesus, exercendo o sacerdócio ministerial, né? É uma realidade de ministro, de ministrar, de servir. É um sacerdócio ministerial que nós temos nos sacerdotes de hoje. E são sacerdotes por vocação, e são sacerdotes ministeriais por vocação, e não mais de descendência numa família, como no Antigo Testamento. E os fiéis. Nós somos um povo sacerdotal, todos os batizados são um povo sacerdotal. Os fiéis unem-se ao dom da vida de Jesus. Portanto, todos os que estão celebrando se unem com Jesus, exercendo na vida cotidiana o sacerdócio batismal do povo de Deus. Isso nós chamamos de sacerdócio comum, que o concílio falava. Todos são sacerdotes nesse sentido, unindo-se ao dom da vida com Jesus, né? Nós também podemos oferecer como sacerdotes ministeriais, né, exercendo na vida cotidiana o sacerdócio batismal comum do povo de Deus, nos unir a Jesus no sacrifício do altar. A grande ambição, portanto, deve ser servir e dar a vida, como Jesus nos ensina neste domingo. Então, era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.